Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Barbiero, promotor de justiça no Ministério Público de Santa Catarina, desde 2011, né? Passei no concurso 2010/2011. Hoje eu sou promotor de justiça já de entrância especial, no último degrau da carreira do Ministério Público aqui de Santa Catarina, antes do cargo de procurador de justiça, e atuo na comarca de Chapecó. Atuo numa promotoria que tem atribuição na área da moralidade administrativa, quer dizer, todos os crimes contra a administração pública e demandas por improbidade administrativa tramitam aí na minha promotoria de justiça. E também, no momento, estou como coordenador do GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, no Núcleo Regional de Chapecó. Então, com a experiência que eu tenho adquirido nesses anos como promotor de justiça, e também agora, mais recentemente, com atuação no GAECO, eu venho até vocês para a gente trabalhar junto alguns tópicos de direito processual penal, esperando, claro, que com nossos encontros a gente consiga potencializar os estudos de vocês para alcançar a tão almejada aprovação no concurso público. Então, a gente vai trabalhar justamente as matérias, alguns tópicos relacionados ao direito processual penal, e tanto a parte teórica, como isso falando em doutrina, legislação, jurisprudência, quanto a parte prática com resolução de questões, e eventualmente algum debate sobre casos que tenham passado ao meu conhecimento, na promotoria, na atividade de Ministério Público, mas claro, sem a gente fazer qualquer apresentação mais direta sobre os casos, nominando isso ou aquilo. Então, eu espero que possamos juntos crescer, né, e aprender para que possamos, então, alcançar esse nosso tão sonhado objetivo, que é a aprovação no concurso público. Aprovação, meus queridos, que não significa apenas uma carreira de estabilidade, uma carreira de prestígio, mas sim uma carreira que vá tocar no fundo do seu coração, das suas pretensões, para que seu objetivo de vida, o seu trabalho, eles se encontrem, né? O trabalho seja um dos seus objetivos de vida na construção de uma sociedade mais justa, mais próxima um cidadão do outro, com mais amor, por assim dizer, em tudo aquilo que a gente faz e por tudo aquilo que a gente luta e sonha. Tenho rede social também, embora não seja muito ativo nessas redes sociais e elas sejam de alcance mais restrito, até em razão do cargo que eu ocupo no GAECO, né? Mas quem quiser sempre mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida, pode me procurar tanto no Instagram quanto no Facebook. É Diego Roberto Barbiero o nome, mas sei lá, o arroba, não sei como é que se chama, se ainda é nickname, como era antigamente, mas é arroba DR Barbiero. Lembrando que DR não é doutor, não é a pessoa que assim, já está se dizendo que é doutor Barbiero. Não, DR é Diego Roberto. Então, arroba DR Barbiero no Instagram, no Facebook, eu acho que é barra DR Barbiero. Enfim, lá vocês me encontram, né? Podem enviar mensagens, dúvidas, sugestões. Estarei disposto sempre a atender vocês em qualquer horário. Às vezes demora um pouquinho para responder por conta das atribuições, mas vai ser um prazer manter contato com vocês para irmos além daqueles conteúdos que são ministrados aqui dos nossos encontros. Fiquem bem, fiquem com Deus, motivem-se e lembrem-se sempre que o objetivo final depende do esforço de cada um de vocês. Vamos juntos, pessoal! Olá, pessoal!
Nesse encontro, a gente vai conversar um pouquinho sobre os sujeitos processuais no processo penal, mais especificamente hoje sobre o juiz de direito, na figura, né, do juiz de direito no processo penal. Pois bem, então aqui, Direito Processual Penal, eu, professor promotor Diego Barbiero, estarei com vocês nesse encontro para que possamos aprofundar um pouco o conhecimento sobre o juiz de direito no processo penal, visando aí a preparação para concursos públicos. Então, o sumário da nossa aula, né, sujeitos processuais, o juiz, e dentro do juiz as causas de impedimento e suspeição. Pois bem, pessoal, quem é o juiz de direito no processo penal? No processo penal, a gente tem os sujeitos processuais que atuam, que são comumente divididos pela doutrina em sujeitos processuais primários ou essenciais e os secundários ou acessórios. Os sujeitos processuais primários ou essenciais são aqueles que formam a triangulação processual, a relação jurídica triangular. São, então, os que constituem o aspecto subjetivo da relação jurídica processual. Lembrando aquele triângulo, né? O juiz em cima, as duas partes embaixo, e essas partes embaixo são caracterizadas, de um lado, pelo Ministério Público, numa ação penal privada, numa ação penal pública, condicionada ou incondicionada, e pelo querelante, numa ação penal privada. E do outro lado, o réu e seu defensor. Esses são os sujeitos processuais primários ou essenciais. Já os secundários ou acessórios, também chamados, dependendo da banca, dependendo da dificuldade da prova, de sujeitos colaterais ou sujeitos em sentido impróprio. Quem são esses sujeitos? São aqueles que participam de forma incidental no processo, sem integrá-los ou deduzir uma pretensão própria. Vejam que o assistente de acusação, por exemplo, ainda que atue ao lado do Ministério Público para buscar uma pretensão que ampare os interesses da vítima, ele não atua ou não se torna um sujeito principal, ele é um sujeito secundário. Aliás, no processo penal brasileiro, a própria vítima é um sujeito processual secundário ou acessório, ou colateral ou impróprio. Junto com a vítima, assistente de acusação, a gente pode também mencionar o terceiro prejudicado, as testemunhas, os intérpretes e os auxiliares de justiça. E por que é importante a gente saber quem são os sujeitos primários ou os sujeitos secundários? Claro, além de acertar uma questão objetiva que peça isso, as causas de impedimento e suspeição, elas vão mais direto para os sujeitos primários ou essenciais, e mais especificamente para aqueles que representam um órgão estadual. No caso do juiz, é o Poder Judiciário. No caso do Ministério Público, é o braço do Estado responsável pela persecução penal. O juiz, ele atua no processo penal em conformidade com o que estabelece o artigo 251 do CPP. Ao juiz incumbe prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. Vamos lá então, pessoal. O juiz tem a função principal de conduzir o processo. Ele precisa garantir com essa condução não só o respeito à integralidade dos direitos daquele que está sendo criminalmente processado, mas, sobretudo, também a paridade de armas entre acusação e defesa. O regular andamento do processo do início a seu fim, resolvendo as questões incidentes e aquelas que possam levar o processo a sair do seu curso natural. A principal característica do juiz, claro, é a imparcialidade. E ainda que o CPP fale apenas em juiz, no artigo 251,
é claro que ele está se referindo também a qualquer órgão julgador processual penal, seja ele monocrático ou colegiado. Então, se cair na prova que somente ao juiz e não ao desembargador, por exemplo, incumbe prover a regularidade do processo, é claro que essa questão estará equivocada, estará errada, porque o desembargador também tem a função de juiz. O juiz, aqui falado no artigo 251, não é, em sentido estrito, magistrado de primeiro grau, mas sim a figura daquele que conduz o processo penal, garantindo a paridade de armas e o integral respeito aos direitos do criminalmente processado. Nessa condução do processo, claro, como a imparcialidade é o objeto máximo perseguido pelo juiz, existem algumas causas que podem sugerir o questionamento dessa imparcialidade. Nessas causas, então, temos tanto causas que resultam no impedimento total da atuação jurisdicional naquele caso, como naquelas que geram alguma suspeita sobre a imparcialidade. Daí, então, temos as causas de impedimento e suspeição do juiz. Vejam, pessoal, é uma matéria que costuma ser cobrado bastante em provas objetivas, em provas preliminares, tá? Os impedimentos, porém, e as suspeições não se confundem. E não é difícil, tá, pessoal? Não se apavorem, porque existem algumas regrinhas para a gente seguir para conseguir diferenciar bem o que é causa de impedimento e o que é causa de suspeição. Vamos a elas. Os impedimentos são ligadas a circunstâncias objetivas e causas pessoais. Ou seja, são questões, são circunstâncias que colocam em xeque a imparcialidade do juiz sem precisar fazer uma análise subjetiva daquela condição. São circunstâncias objetivas, embasadas em causas pessoais. Mas não só isso. As causas de impedimento, elas são questões internas ao processo. A imparcialidade, então, está ligada a aspectos internos da relação processual. A imparcialidade se origina dentro do processo, e isso é o que torna o juiz impedido por julgamento. Além do mais, as hipóteses de impedimento são taxativamente previstas. Então vamos lá, pessoal. O impedimento, circunstâncias objetivas com base em causas pessoais. E são questões internas ao processo, internas à relação processual. E essas hipóteses estão taxativamente previstas aonde? No artigo 252 do CPP. Notem, o verbo utilizado, o comando normativo incerto no artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive como defensor, advogado, órgão do MP, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Notem que todos esses impedimentos se referem a aspectos internos do processo. Ele tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciado-se de fato ou de direito sobre a questão. Ele próprio ou seu cônjuge, parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Vejam, então, pessoal, que todas essas condições, elas são internas à relação processual. A relação processual não demandam uma análise subjetiva da figura do juiz, são aspectos meramente objetivos e as hipóteses taxativamente previstas. O artigo 253 ainda diz que nos juízos coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afim, até terceiro grau. Sempre terceiro grau, tá, pessoal? Essa é a regra do CPP, impedimentos até terceiro grau. Além do mais, nessas hipóteses, né, o juiz fica impedido de exercer a jurisdição. Por quê? Porque há uma presunção absoluta de sua parcialidade. Objetivamente, a sua imparcialidade é colocada em xeque.
Refrisando, né, segundo o NUT, o rol apresentado no 252 é taxativo, não só o NUT, como ampla maioria da doutrina brasileira. Também é importante destacar que a atuação, isso aqui já foi questão de vários concursos, que a atuação do juiz em processo envolvendo o mesmo réu, por óbvio, não o torna impedido de julgar o caso. Isso é muito importante frisar, porque quando vocês forem assumir suas comarcas do interior, vocês vão ver que não raro existe aquele réu que é fã de carteirinha do Poder Judiciário, que por várias vezes se apresenta em diversos processos como aquela pessoa que está sendo processada criminalmente. Em comarcas pequenas, só há um juiz, só há uma vara, então, obviamente, não se há falar em impedimento por já ter julgado um caso relacionado àquele réu. Quais são as consequências do impedimento, pessoal? Segundo a doutrina e a jurisprudência, a consequência prática é a declaração posterior de inexistência do ato praticado. Claro, alguma parte da doutrina entende que se trata de causa de nulidade absoluta, mas o que predomina é que o ato praticado por um juiz posteriormente reconhecido como impedido é um ato inexistente, tá? Contra esse argumento minoritário, que diz que é uma causa de nulidade absoluta, está o fato do próprio CPP prever a nulidade nos casos de incompetência, suspeição ou suborno do juiz, no artigo 5641, que silencia sobre o impedimento. A suspeição, de outro lado, é ligada a fatores subjetivos. Ela tem como característica fatores subjetivos ligados a interesses pessoais. Na suspeição, né, a gente viu fatores objetivos ligados a causas pessoais. Aqui são fatores subjetivos ligados a interesses pessoais. Demandam, então, uma análise subjetiva da figura do juiz. São questões externas ao processo. A imparcialidade, melhor, a suspeição, né, está ligada a aspectos externos à relação. Ela se origina, a imparcialidade, quando a imparcialidade se origina fora do processo, tornando o juiz ou a juíza suspeito para esse julgamento. As hipóteses estão exemplificamente previstas no artigo 254 do CPP. Segundo o artigo 254, o juiz vai se dar por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. Vejam aqui então, pessoal, vejam que não está dentro da relação processual e demanda uma análise subjetiva. Quando for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. A amizade é posta em julgamento? Não, mas o fato de ser amigo ou inimigo capital traz a suspeição quanto à imparcialidade do juiz. Se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Se ele, seu cônjuge, parente, consanguíneo, afim até terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tem de ser julgado por qualquer das partes. E aqui, a maior atenção que vocês vão ter que fazer é a esses... a esses 3 incisos, tá? Que são os que mais caem, mais causam dúvidas. Se ele tiver aconselhado qualquer das partes, lembre-se, o aconselhamento não torna o juiz impedido, mas ele pode levantar uma suspeição. Se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer parte, se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. Muito importante, no artigo 255 e no artigo 256, a gente tem as seguintes informações. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo o quê? Salvo se sobrevivem descendentes. Mas ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juízo sogro, padrasto, cunhado, genro, enteado de quem for parte do processo. Ou seja, a sogra é para sempre. A suspeição também não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz com o propósito de dar motivo para criá-la. O procedimento, pessoal, está lá nos artigos 99 e 100 do CPP, o procedimento da suspeição. Se o juiz reconhecer a suspeição,
sustará a marcha do processo, mandará juntar os autos da petição do recusante com os documentos que instruem e, por despacho, se declarará suspeito, ordenando a remessa ao substituto. Se ele não aceitar a suspeição, se ele não dizer, não, eu não sou suspeito, isso aí é uma invenção, a parte está querendo me afastar do processo, aí ele vai atuar em apartar da petição. Vai dar a resposta dentro de 3 dias, podendo instruí-la com documentos que mostrem que ele não é suspeito e oferecer testemunhas. E em seguida determinará que sejam os autos de exceção remetidos ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento dentro de 24 horas. Se o juiz ou o tribunal reconhecer preliminarmente a relevância da arguição, com a citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição de testemunhas. Se a suspeição, porém, for manifestamente improcedente, o juiz ou relator rejeitará ela liminarmente. Artigos também importantes do CPP que caem muito em prova. Artigo 96. A arguição de suspeição precede a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. O juiz que espontaneamente afirmar essa suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto. Artigo 98. Quando qualquer das partes pretender recusar juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, deduzindo as suas razões. Agora vejam uma observação importante aqui. Esse artigo dá a entender que toda a arguição de suspeição deve ser feita em petição escrita. Mas vamos lá, que há uma exceção. No júri, a arguição de suspeição pode ser feita de forma oral. Está lá no artigo 106. A suspeição dos jurados, que são juízes da causa, deverá ser arguida oralmente, decidindo de plano o presidente do tribunal do júri, que a rejeitará se negada pelo recusado não for imediatamente comprovado, do que tudo constará em ata. Edição número 78 de jurisprudência em tese do STJ, também diz aqui, traz um importante ensinamento muito cobrado em provas objetivas, que eventuais nulidades ocorridas em plenário do júri, decorrente de impedimento ou suspeição dos jurados, devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão. Quais as consequências da suspeição? O reconhecimento da suspeição não invalida automaticamente os atos praticados pelo juiz, tá? A causa de nulidade relativa, e para declaração da nulidade do ato é preciso, claro, a demonstração concreta do prejuízo experimentado. Artigo 566 também nos diz que não será declarada a nulidade do ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. Muito importante. A decisão que reconhece ou não a suspeição não pode ser enfrentada por rese, tá? Em razão da exceção expressa contida no 5813 do CPP. Mas, professor, não tem recurso? A sistemática, pessoal, é aquela do artigo 100 do CPP, não cabendo outro recurso além do que está previsto no artigo. Certo, pessoal? Bons estudos, nos encontramos nas próximas videoaulas. Foco, força e fé, e vamos em busca dos nossos objetivos. Fiquem com Deus! Olá, pessoal, Diego Barbiero aqui para nosso encontro sobre sujeitos processuais. Vamos continuar um pouco falando do juiz de direito, suas prerrogativas e vedações, e depois vamos passar a um sujeito processual muito importante, um sujeito processual que muitas vezes é representado por esse que vos falo, promotor de justiça, o Ministério Público. Vamos falar nesse encontro sobre os princípios institucionais do Ministério Público. Vamos lá então, pessoal. Sujeitos processuais, o juiz. Quais são as suas prerrogativas e vedações? As prerrogativas dos magistrados brasileiros estão no artigo 95 da Constituição e têm a finalidade de garantir a atuação livre de interferências externas. Vejam que as prerrogativas dos juízes, embora às vezes sejam erroneamente
interpretadas como garantias individuais, como prerrogativas individuais, na verdade, são mecanismos de salvaguarda da imparcialidade. A parcialidade que pode ser afetada, né, por causas de impedimento ou suspeição, mas essas prerrogativas, então, elas têm o objetivo de salvaguardar essa imparcialidade e, como consequência, salvaguardar os interesses do cidadão. Interesses do cidadão, professor? Claro, um juiz imparcial é uma garantia dada a um cidadão para que seu julgamento seja conduzido de forma justa, idônea e imparcial. Quais são essas prerrogativas? A vitalicidade, a inamovibilidade e a irredutibilidade de subsídios. O que quer dizer a vitalicidade? Segundo o artigo 95 da Constituição, é adquirida após 2 anos de exercício, dependendo da perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e nos demais casos de sentença judicial transitada e julgado. Isso quer dizer que o juiz só perde o cargo, né, após adquirida a vitalicidade por meio de processo judicial. Não há perda administrativa do caso. A vitalicidade garante isso. Durante o estágio probatório, claro, pode haver decisão administrativa de demissão do juiz, de perda do cargo. Tá? Importante a gente já assentar desde logo, pessoal, que as carreiras, tanto da magistratura quanto do Ministério Público, o período de aquisição da vitalicidade é de 2 anos. Não confundam, claro, o estágio probatório da maioria dos servidores públicos, que é de 3 anos. Tá? A inamovibilidade é uma garantia também, uma prerrogativa do magistrado, que ele não vai ser removido do local da atuação, salvo por motivo de interesse público plenamente relevante na forma do artigo 93. Mas, professor, como que a inamovibilidade pode ser uma garantia da população, como o senhor falou? Olha, pessoal, a inamovibilidade traz a garantia, a certeza, a segurança ao juiz que ele pode atuar de forma imparcial, inclusive contra pessoas que ostentem um grande poder político, um grande poder econômico, para que as decisões dele, embasadas na análise probatória, não afetem a sua vida privada. Um exemplo, um juiz que decide contra determinado prefeito, que condena determinado prefeito por um ato de improbidade, venha a ser removido, né, por ato do governador, que é filiado ao mesmo partido do prefeito, simplesmente por entender que aquele prefeito seria intocável. Então, a inamovibilidade é uma garantia do cidadão para que o juiz atue de forma imparcial. E a irredutibilidade dos subsídios, né, ressalvado todas essas disposições do artigo 37, 10 e 11, 39, parágrafo 4º, 152, 153, 3, 153, parágrafo 2º, 1 da Constituição. A irredutibilidade dos subsídios também é uma garantia de atuação livre de interferência do poder econômico, para que o juiz possa programar a sua vida ou atuar em qualquer caso, seja aqueles que podem ser economicamente mensurados ou não, sem ficar na expectativa de ter algum retorno financeiro além daquilo que está previsto para o seu cargo. Então, são prerrogativas do magistrado, do juiz, da juíza e da magistrada, masculino, feminino, enfim, mas que não dependem de ato administrativo nenhum para ser assegurado, eles emanam da própria Constituição. Quanto à vitalicidade, pessoal, além de a gente não confundir com o período de estágio probatório de 3 anos, é muito importante vocês prestarem atenção em 2 pontos, tá? Nos tribunais, a vitalicidade dos membros integrantes do 5º Constitucional dá-se de forma imediata no ato de nomeação. Então, quem integra o 5º Constitucional, quem ingressa na carreira da magistratura, por meio do 5º Constitucional, seja representante do MP ou da OAB, não precisa esses 2 anos de efetivo exercício da magistratura. A vitalicidade é adquirida de forma imediata.
E a vitaliciedade também é mitigada em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque os ministros do STF estão sujeitos a processo de impeachment, né, de impedimento político. Então, quanto à vitaliciedade, atenção a essas duas ressalvas. A inamovibilidade, claro, os juízes não podem ser removidos de forma compulsória, né, deve haver fundado e demonstrado interesse público relevante, e a irredutibilidade dos subsídios corresponde à remuneração que não pode ser alterada em razão de circunstâncias pessoais ou como retaliação política à classe. Quanto às vedações dos juízes, estão lá no artigo 95 da Constituição. Ao juiz é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério, receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação no processo, dedicar-se à atividade político-partidária, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas, ressalvadas exceções previstas em lei, exercer a advocacia no juízo ou tribunal que se afastou antes de decorrido o período de depuração chamado, período de 3 anos do afastamento, ou por aposentadoria ou por exoneração. E o Ministério Público? A carreira desse que vos fala. O MP, no processo penal, é parte. Não há dúvidas, é parte. É um sujeito processual principal. Só que é uma parte, pessoal, imparcial. Imparcial, professor? Sim, é uma parte imparcial. A Constituição de 88 trouxe a sistemática do MP como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem a Constituição incumbiu a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sem qualquer tipo de subordinação a quaisquer poderes. É imparcial em sua atuação, não deve explicações ao Poder Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário. Assim, o MP brasileiro, ele não atua para dar uma resposta ao Poder Executivo, por exemplo, buscando uma condenação a qualquer preço, mas sim atua como defensor da sociedade, buscando sempre a reparação do mal causado pelo crime, guiado para isso pelos princípios da imparcialidade em sua atuação e da busca da verdade real. Como ele busca a verdade real, ele é dito como uma parte imparcial. O que é muito importante, pessoal, por que é uma parte imparcial? Vejo que o grande mestre Edilson Mongenor Bonfim, e quem estuda para a carreira do MP deve se atentar às obras do professor Edilson, ele diz o seguinte: o Estado é o único detentor do jus puniendi. Esse Estado transfere ao Ministério Público na seara criminal o ius actionis, conferindo-lhe legitimidade para promover a persecutio criminis in iudictio, certo? O Ministério Público, portanto, tem o interesse e a função de promover a justiça, acima de qualquer interesse pessoal, seja da vítima, seja do próprio promotor, seja do procurador-geral, seja do réu. Ele atua de forma imparcial, na busca da verdade real, defendendo os interesses que a Constituição lhe confiou. Como princípios institucionais, o MP tem a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. O que é a unidade? A unidade representa a atuação de todos os membros do Ministério Público como parte integrante de um só órgão, sob uma única direção. Mas cuidado, essa unidade ela existe dentro de cada Ministério Público Estadual e dentro do MPF, não existindo, portanto, entre eles externamente tal unidade. Então, se perguntarem para vocês se o chefe do Ministério Público Estadual também é o Procurador-Geral da República, se o Procurador-Geral da República é o chefe de todos os ministérios públicos, a resposta é errada. O Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público da União, que compreende o MPF, o MPDFT, o MPM e o MPT.
né? E também aqui um braço do MPF é o Ministério Público Eleitoral, cujas funções são comumente exercidas por quem? Pelo MP estadual. Já o braço MP estadual tem sua unidade dentro de cada Ministério Público estadual, tem sua chefia em cada Ministério Público pelo Procurador-Geral de Justiça. Segundo a indivisibilidade, os membros do Ministério Público podem ser normalmente substituídos por outro dentro de um mesmo processo. Não tem vinculação pessoal do promotor com a causa, tá? Não é esse promotor vai ser o mesmo promotor do início ao fim do processo. Agora, é muito importante que a substituição de um promotor por outro dentro de um processo não se dê de forma arbitrária, tá? A substituição tem que ser precedida de portaria da chefia autorizando a substituição ou colaboração, como nos casos de férias, de afastamento para participação de curso externo, de afastamento das funções por questões médicas. Há uma portaria, né, então designando outro promotor substituto ou um colega titular que tenha disponibilidade para responder por aquela promotoria enquanto houver o afastamento do membro titular. Muito cuidado, pessoal, né? Então, que essa substituição não pode ser arbitrária, não pode ser selecionado a dedo. Para esse caso de violência doméstica que abalou tal cidade, o promotor X é a pessoa que eu vou pegar, vou pensar da comarca que ele está e vou jogar lá para cuidar desse caso. Essa postura arbitrária de nomeação de membro para determinado caso específico, ela pode violar o princípio do promotor natural que decorre do artigo 5º, inciso 53 da Constituição. Tá? Então, vejam que a figura do promotor designado especialmente para determinado caso, ela pode gerar teses de nulidade. Tá? Isso não quer dizer, pessoal, que a designação de um corpo de promotores para integrar, por exemplo, um núcleo do tribunal do júri, que se dedicarão aos casos mais complexos de determinado estado, vá interferir no princípio do promotor natural. Na verdade, não é para aquele caso específico, mas para qualquer caso complexo que vai ser submetido à análise colegiada desse núcleo para ver se a atuação é cabível ou não. Também se diz em relação aos GAECos. Cada GAECO, claro, tem sua regulamentação própria dentro de cada estado, mas em Santa Catarina, por exemplo, o GAECO é um órgão de apoio à atividade investigativa das promotorias de justiça, ou seja, o PIC ele é instaurado lá na promotoria. O GAECO ele presta apoio operacional, né, e investigativo, mas quem administra a investigação, quem preside a investigação é o promotor natural lá da comarca. E por fim, a independência funcional diz que cada membro do MP age de acordo com seu próprio entendimento, embasado na ordem jurídica vigente a respeito de determinada situação. Não há uma postura institucional exigida da administração em relação à atuação dos membros, nem pode ser determinado pelo procurador-geral que tal membro atue de determinada forma naquele caso. Importante observação, pessoal, é que o MP ele é defensor da ordem jurídica. Então, principalmente para a segunda fase de concurso, tem que ter muito cuidado com a distinção de carreira do MP com a magistratura. Ao juiz é dado o poder de decidir contra a legem, claro, segundo o próprio entendimento, desde que tenha embasamento teórico, o juiz pode, no caso concreto, afastar a aplicação de uma lei. Já para o Ministério Público, a assertiva não parece ser integralmente verdadeira, porque o MP também é defensor da ordem jurídica. A independência funcional não parece dar direito ao promotor de justiça para, em determinado caso, afastar a aplicação de uma lei que integra o ordenamento jurídico e não foi declarada inconstitucional. Isso, pessoal. Seguimos firmes nos estudos e nos encontramos na próxima aula. Olá, pessoal. Diego Barbiero aqui com vocês, novamente, para tratarmos de sujeitos processuais. Vamos continuar vendo alguns detalhes aqui do Ministério Público. Ministério Público que, além de ser muito importante, claro,
uma carreira linda, maravilhosa, que espero que os que sonham com ela possam um dia chegar, mas sem desmerecer, claro, a magistratura, a mais bela das profissões jurídicas, posso afirmar, porque o poder da decisão realmente é algo bonito quando você vê a magistratura sendo exercida com amor. Posso dizer aqui que existem decisões que realmente emocionam quando a gente lê, porque o magistrado, a magistrada, quando se dedica, quando lê o caso com amor, independentemente do desfecho, seja favorável ou não àquela tese que a gente apresenta, emociona porque realmente muda a vida de pessoas. Principalmente aquelas pessoas que você pode achar que o problema é pequeno, mas talvez é o problema daquela pessoa, é aquilo que está tirando sono, está tirando tranquilidade, e às vezes, quando o judiciário atua para resolver aquele problema e o faz de forma brilhante, realmente emociona. E eu digo que emociona porque eu amo o que eu faço e espero que um dia vocês consigam desempenhar essas funções que tanto almejam com um amor de coração. Vamos seguir então, pessoal, Ministério Público, vamos falar sobre os impedimentos e suspeições, garantias e vedações. Pois bem. As causas de impedimento e suspeição do membro do Ministério Público são idênticas àquelas que se aplicam aos magistrados. Isso está escrito lá no artigo 258 do CPP. Os órgãos do MP não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral. De novo, falamos e reprisamos até terceiro grau, inclusive. E a ele se estendem no que for aplicável as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes. Ok. Um detalhe importante, pessoal? Principalmente digo por mim, que sou um promotor que atua muito na investigação, seja pela especialidade da minha promotoria da moralidade administrativa, seja pelas minhas funções no GAECO, a súmula 234 do STJ, não podemos esquecer dela jamais. A participação do membro do MP na fase investigatória criminal não acarreta seu impedimento ou suspeição para oferecimento da denúncia, tá? Não esqueçam disso, por favor. Atribuições do MP, segundo o CPP, promover privativamente a ação penal na forma estabelecida no Código e fiscalizar a execução da lei. Vamos relembrar então as causas de impedimento, já que a gente falou que a atuação da investigação não acarreta impedimento ou suspeição para o exercício da ação penal. Se ao MP se estendem todas as causas de impedimento e suspeição do juiz, vamos lembrar que não pode exercer jurisdição, ou seja, não pode um mandamento objetivo, não pode, não demanda análise subjetiva. E vamos falar em circunstâncias, em situações ligadas ao processo, circunstâncias que emergem internamente do processo em hipóteses taxativamente previstas. Logo, estamos falando aqui de suspeição ou impedimento? Impedimento, tá? Não pode o promotor exercer jurisdição, aqui não seria jurisdição, seria atribuição, no caso do MP. Não pode exercer atribuição no processo o membro do Ministério Público que se no processo tiver funcionado seu cônjuge, parente, consanguíneo, afim, linha reta ou colateral, terceiro grau, inclusive, como defensor, advogado, órgão do MP, autoridade policial, auxiliar de justiça ou perito. Ele próprio, o promotor, promotora, houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha, interno, mesmo processo, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato de direito sobre a questão, o copo da coca. Ele próprio, ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, linha reta ou colateral, terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito. Vamos lá relembrar então, pessoal. Impedimento
causas objetivas, não demandam análise subjetiva e emergem de dentro do processo. Já a suspeição, né, as causas de suspeição, são ligados a fatores subjetivos, não nascem de dentro do processo, mas sim de fatores externos, e essas hipóteses elas são exemplificativamente trazidas pelo CPP. Então, no caso, o promotor vai se dar por suspeito, e se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se ele for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Claro, o conceito de amizade íntima e inimizade capital, pessoal, amizade íntima é quando é padrinho de casamento, padrinho de filho, convive diariamente, janta junto final de semana. E inimigo capital quando tem aí já alguns BOs aí, né? Quando a inimizade chega a tal grau que a ameaça é pouco. Se ele, seu cônjuge ascendente, descendente, tiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, se ele, seu cônjuge, parente, consanguíneo, afim até terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ao responder a processo que tem de ser julgado por qualquer das partes, se tiver aconselhado qualquer das partes, se for credor, devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, e se for sócio, acionista, administrador de sociedade interessada no processo. Exemplos de hipóteses que podem causar uma certa suspeita sobre a imparcialidade de atuação do MP. E aqui a gente frisa, pessoal, estamos falando de suspeição, porque suspeição é algo que afeta a imparcialidade. E aí, então, reafirmamos a tese que o MP é parte imparcial. Beleza? Qual que é o procedimento? Aqui temos que ter cuidado, tá, pessoal? Muita atenção. Na prova do MP de Santa Catarina já caiu algumas vezes. Costuma cair muito também em concursos de magistratura. Muito mesmo, tá? Olha só. Se for arguida suspeição do órgão do MP, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso, podendo antes admitir a produção de prova no prazo de 3 dias, tá? Esse artigo 104, peguem o vademecum de vocês, risquem, anotem, sublinhem, porque ele cai, e cai bastante. E cai como? Cai assim, se for arguida a suspeição do órgão do MP, o Conselho Superior ouvirá, cabendo recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça. O juiz decidirá com recurso ao TJ. Cai várias assim variáveis, muitas variáveis do artigo 104. Mas a suspeição do órgão do MP é decidida por quem? Pelo juiz. Pelo juiz. Cabe recurso? Não cabe recurso. Pode admitir produção de provas? Pode, antes de decidir. Qual prazo? 3 dias, tá? Então, o artigo 104 é relevantíssimo para provas de primeira etapa, provas objetivas, provas preambulares. Outros artigos relevantes, o artigo 102, né, quando a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá ser sustado a seu requerimento o processo principal até que se julgue um incidente de suspeição. Está falando em suspensão da prescrição? Não fala, então cuidado. A prescrição só é suspensa quando a causa estiver expressamente prevista na legislação. Artigo 107, muito importante também. Não se pode opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas elas, as autoridades, deverão declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Muito importante o artigo 111. As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. Veja que o artigo 102 diz que pode ser sustado o processo principal, mas a regra é que não suspende o processo principal. Como garantia, né, passando aqui das fases de suspeição e impedimento, vamos... claro, aqui o procedimento a gente já viu. Passando então às garantias dos membros do MP. A gente já viu as prerrogativas da magistratura na aula anterior e agora as garantias do MP. Semelhante às prerrogativas, né, da magistratura,
As garantias do MP também estão na Constituição, está lá no artigo 128, parágrafo 5º. Leis complementares da União dos Estados, cuja iniciativa facultada os procuradores gerais, estabeleçam a organização, atribuição e estatutos de cada MP, observado relativamente a seus membros as seguintes garantias. Vitalicidade, ou seja, após 2 anos de efetivo exercício, só pode perder o cargo por decisão judicial transitada e julgado. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente pelo voto da maioria absoluta de seus membros assegurada ampla defesa. E irredutibilidade de subsídios. E quais são as vedações? Agora vamos ter um pouquinho mais de cuidado com as vedações, tá, pessoal? Olha lá. O inciso 2 do parágrafo 5º do artigo 128 traz as vedações, que são receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, porcentagens processuais, exercer a advocacia, participar de sociedade comercial, exercer ainda que disponibilidade de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério, exercer atividade político-partidária e receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades público-privadas, ressalvadas exceções, tá? Mas vamos lá. Vejam que fala participar de sociedade comercial na forma da lei. Exercer a advocacia. Botei um asterisco aqui, já vou dizer por quê. Exercer ainda que em disponibilidade de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Asterisco também. Vou explicar. No campo legal, tá, pessoal? Complementando o regramento constitucional, a gente tem a Lei 8625, que é a Lei Orgânica Nacional do MP, as leis orgânicas de cada estado, cada ente federado, cada Ministério Público tem suas leis orgânicas, e também, né, o MPU tem a sua lei. Mas vamos focar na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Geralmente as leis estaduais repetem na essência essas disposições. Aos membros do MP se aplicam as seguintes vedações, tá? Exercer a advocacia. Aí vocês dizem, nossa, mas tem, inclusive o Procurador-Geral da República não exercia advocacia, não exerce advocacia. Essas restrições foram trazidas pela Constituição. Então, se o membro ingressou antes da Constituição de 88, ele pode exercer a advocacia, claro, só não contra a fazenda. Agora, quanto à empresa, aqui a lei já delimita mais. O membro do MP não pode exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista. Exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e exceções previstas em lei, e exercer ainda que em disponibilidade de qualquer outra função pública, salvo de magistério. Mas vou chamar a atenção aqui, pessoal, tá? Sobre o exercício da atividade político-partidária dos membros do MP. Notícia do STF, né, que confirma que uma prefeita reeleita em Santarém, no Pará, poderia voltar ao cargo. Qual que era o problema, a discussão aqui? A vedação do exercício da atividade político-partidária, ela veio com a emenda constitucional de 45, tá? Então, aquele membro que, ainda que tenha ingressado antes da emenda constitucional, se já estava no exercício de uma atividade político-partidária, quando da entrada em vigor, ele poderia continuar a exercer essa atividade. Isso quer dizer que todos os promotores que entraram antes de 2004 podem exercer atividade político-partidária? Não, não é isso que diz a decisão. Veja que a decisão fala que, como você está numa situação especial sem regra de transição, se decidiu que naquele caso específico, já que ela já estava licenciada, afiliada a partido, tendo sido já reeleita, ela podia continuar a exercer o seu cargo público, né, o seu cargo eletivo. Isso vale também para quem ingressou na carreira antes da Constituição de 88, para outro cargo público. Ou seja, quem ingressou antes de 88 e é promotor de justiça, procurador da República, procurador de justiça, pode se licenciar do cargo para concorrer a deputado, para concorrer a senadora, né?
cargo eletivo e também assumir cargo de secretário de Estado, por exemplo. Agora, os que ingressaram pós 88, a única hipótese para exercer cargo eletivo ou cargo de administração no Poder Executivo é pedindo a exoneração, se desligando da carreira. Ótimo, né, pessoal? Desejo aí bons estudos e muita força até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e qualquer coisa, sabe, me chamem lá no WhatsApp, não, no WhatsApp não, no Instagram e no Facebook. Estou com vocês. Foco, força e fé. Olá, pessoal, como estamos? Vamos nos concentrar aqui para o nosso quarto encontro para discutir os sujeitos processuais, né? A gente vai ver nesse encontro uma figura muito importante no processo penal, aliás, a figura principal no processo penal sob o ponto de vista de atuação do Estado, que é justamente o acusado e seu defensor. Aqueles contra quem o Estado age para impor uma sanção, impor uma pena, uma retribuição, para tentar reverter aquele mal causado pela prática criminosa. Também vamos ver, nesse encontro, uma figura importante também no processo penal, que é o assistente de acusação. Então vamos lá, Direito Processual Penal, eu, Diego Roberto Barbiero, promotor de justiça no Ministério Público de Santa Catarina, vou passar algumas dicas para vocês nessa aula, para que consigamos obter êxito nos concursos públicos que estamos fazendo, estamos visando aí obter a aprovação. Então, rapidamente, pessoal, aqui o sumário da aula será sujeitos processuais, acusados e seus defensores e seu defensor, e o assistente de acusação. Pois bem, começando com o réu e seu defensor. O réu, ou acusado, é o sujeito passivo da relação processual. Naquele triângulo processual que a gente falou, né, juiz, Ministério Público, réu. Então, formando a tríade processual, o triângulo processual, é aquele contra quem a ação é juizada com o objetivo de alcançar uma sanção. Pessoal, muita atenção para a terminologia correta a utilizar. Isso é muito cobrado em segunda fase, em prova discursiva, ou numa prova de sentença na magistratura, que é o caso, ou numa prova do Ministério Público, isso é cobrado com mais rigor ainda, o uso da terminologia correta. Qual é a terminologia correta, pessoal? No momento do oferecimento da denúncia, quando a denúncia é oferecida, a pessoa contra quem a denúncia é movida, o sujeito passivo da futura relação processual, veja que não temos ainda uma relação processual. A relação processual ela se perfectibiliza com o recebimento da denúncia. Então, no momento do oferecimento, quando a denúncia é oferecida, não é correto chamar de réu. O correto é denunciado ou imputado, tá? Após o recebimento da denúncia e processamento da ação, aí sim ele é chamado de acusado, ou, mais propriamente, réu, ou, claro, querelado, se a ação for privada, pois aí sim ele passa a ocupar o polo passivo da demanda. Depois da sentença, sentenciado ou condenado. E na fase de execução de pena, tá? Ele é o condenado, ele é o apenado, mais propriamente dito, apenado. Essa é a terminologia usada pela lei de execução penal. É muito comum a utilização do termo reeducando, né? Mas se vocês olharem toda a legislação de execução penal, vocês não vão encontrar essa palavra, reeducando. Então, em provas discursivas, evitem usar uma terminologia que é usual, mas não é técnica, correto? Então, vamos lá. Até o oferecimento da denúncia, denunciado ou imputado. Na fase de inquérito, investigado, ou se já houver, se o inquérito já foi concluído e ele tiver sido indiciado pela autoridade policial, ele será o indiciado. Depois, no andamento da ação, mais propriamente chamado de réu ou acusado. Beleza, pessoal? Não vamos esquecer disso.
Temos umas considerações importantes sobre os artigos 259 a 267 do CPP, que é a parte que trata aí do réu e do seu defensor. Vejam lá, no artigo 259 fala que a impossibilidade de identificação civil não impede o processamento da ação quando for certa a identidade física. Sim, já houve casos, inclusive na minha trajetória no Ministério Público, que o réu preso em flagrante não tinha documento, ninguém sabia a identidade física dele, e a denúncia foi feita da seguinte maneira: denúncia contra sujeito, homem, ou do sexo masculino, com aproximadamente 1,60 m de altura, com aproximadamente de 25 a 30 anos, com uma tatuagem de diamante no lado direito do pescoço e algumas características que possam identificar ele. Isso não impede o processamento da ação. Assim que for conhecida a identidade, aí é feito o aditamento para colocar o nome correto da pessoa, tá? O artigo 260 fala da condução coercitiva do réu ou acusado. E a possibilidade aqui nos parece, plenamente superada por conta do julgamento das ADPFs 395 e 444. Mas cuidado, tá, pessoal? Condução coercitiva não pode do réu para fins de interrogatório, tá? Não confundam com condução coercitiva de testemunha. Isso não foi objeto das ADPFs 395 e 444. A condução coercitiva da testemunha que se recusa a atender, ela continua válida. O artigo 261 fala da imprescindibilidade de defesa técnica. É claro, não pode haver ação penal sem ter quem defenda o acusado naquele processo. Decorre da previsão contida no artigo 5º, inciso 55 da Constituição, bem como dos pactos internacionais que o Brasil subscreveu. Se não tiver defensor constituído, atuará a Defensoria Pública. E onde não houver Defensoria Pública, que existe, claro, muitas comarcas ainda Brasil afora, que a Defensoria não foi formalmente instalada, então a atuação na defesa será feita por um advogado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, e que vai ser nomeado pelo juiz para aquele caso, por patrocínio da defesa do réu. O artigo 262 fala na nomeação de curador ao réu menor de idade. Esse réu menor de idade era o menor de 21 anos, civilmente menor de idade. Não sei se vocês lembram, antes de 2002, para quem tem mais tempo de estrada como eu, que teve que estudar direito civil, código anterior ainda, a maioridade civil era alcançada aos 21 anos. Por isso que a gente ainda mantém no Código Penal os resquícios, tanto o Código Penal quanto o Código de Processo Penal, os resquícios dessa fase em que com 18 anos era penalmente imputável, mas ainda era civilmente incapaz. Então, por isso que a gente tem aquela causa de diminuição, aquela causa atenuante, no artigo 59 do Código Penal, que fala da menoridade, menor de 21 anos, e também aqui a figura do curador. Como ele já é civilmente capaz, agora com a alteração do Código de 2002, não há mais falar nesse curador. O artigo 263 fala na possibilidade de contratação de defensor a qualquer tempo, caso venha sendo o réu assistido pela Defensoria Pública ou por um advogado dativo nomeado pelo juiz. Se ele tiver condições financeiras, ele pode constituir um defensor a qualquer tempo. Só que esse defensor vai receber o caso no estado em que ele se encontra. E quando não há defensoria pública, o artigo 264 fala que há uma obrigatoriedade de aceitação da nomeação pelo advogado indicado pelo juiz. Essa hipótese ligada ao exercício ético da advocacia. O não atendimento pode resultar numa infração ética, uma violação ao artigo 34, inciso 12 do Estatuto da OAB. Mas vale lembrar que é plenamente possível o nomeado recusar essa nomeação por motivos de foro íntimo. Por exemplo, o defensor que é nomeado, a defensora que é nomeada, se depara com a indicação para atuação num caso de estupro de vulnerável, e ele já teve, ou ela já teve, um caso parecido na família, que mexe muito, e ela diz que por razões de foro íntimo, ele ou ela diz que por razões de foro íntimo prefere
não atuar naquele caso. Isso é plenamente possível, tá? Não vai, claro, obviamente, uma recusa fundamentada em razões de foro íntimo ensejar qualquer sanção administrativa, infração ética ou disciplinar ao advogado. O artigo 265 traz uma multa, tá? A possibilidade de multa por abandono de causa e adiamento de audiência. Ela foi acrescida por uma lei de 2008, esse artigo 265 foi acrescido por uma lei de 2008, e é disposição legal e se encontra plenamente em vigor, né? Como no recurso mandado de segurança 48066, no agravo regimental, no recurso mandado de segurança 48066 do STJ. Se, no caso de uma audiência em que tiver muitos réus, muitas testemunhas, e o defensor constituído ou nomeado não comparecer, a tendência é que isso não prejudique o ato, embora tenha sido regularmente intimado. Claro, a gente está falando da hipótese de intimação e recusa injustificada a comparecer o ato. O que pode acontecer, dependendo da relevância, da complexidade do caso, do número de pessoas envolvidas, o magistrado, a magistrada, nomear um defensor para atuar especificamente naquela audiência, para patrocinar os interesses do réu naquela audiência específica. Tá? Se houver essa possibilidade, vai ser optado. Se não, pode ser postergado o ato e aplicado a multa ao advogado desidioso. O artigo 266 fala sobre a possibilidade de processo sem procuração, né? E vejam que não é uma hipótese que pode ser vista hoje em dia com facilidade, porque ela tinha a razão de ser mais antes das alterações promovidas pela 11.719, 2008, porque o interrogatório era o primeiro ato processual. Né? Então, o juiz despachava, receba a denúncia, dizia que o interrogatório podia tal. Então, muitas vezes o réu comparecia sem procuração nesse interrogatório, e o artigo 266 dizia que basta o réu confirmar que aquele que ele está acompanhando é seu defensor e não precisaria procuração. Mas hoje em dia, como a defesa preliminar é um ato formal escrito, então também é uma hipótese já superada do artigo 266. E o 267 fala do impedimento do defensor. São as hipóteses que a gente já viu lá de impedimento do magistrado, né? O que a gente vai ter que ver é o quê? Quem atua primeiro. Quando o magistrado entrou no caso primeiro, o impedimento vai ser do defensor. Quando o defensor entrou no caso primeiro, desde lá da delegacia, acompanhando o flagrante, acompanhando a investigação, o impedimento vai ser do magistrado. Quanto aos assistentes de acusação, pessoal, algumas considerações importantes, tá? Quando o assistente ele é o ofendido ou representa o ofendido na relação processual. A doutrina moderna vê a participação do assistente com uma finalidade cooperativa, tá? E social, não mais voltada a garantir apenas o ressarcimento civil, mas o desenvolvimento regular do processo e também a obtenção de uma sentença condenatória que impõe uma pena privativa de liberdade conforme o crime praticado. A única hipótese é que o que a gente tem que ressaltar desde o início, tá, é que não há interesse do assistente na execução da pena. A fase de execução da pena não há mais assistente de acusação. E também gravar isso, tá, martelar na cabeça. O assistente de acusação é uma figura processual. Isso quer dizer o quê? Que não há falar em habilitação de assistente em momento anterior à deflagração da ação penal, lá no inquérito policial. O que pode haver é a participação do ofendido na forma do artigo 14 do CPP, que diz que ele pode pedir diligências, produção de provas, mas o acolhimento ou não do seu pedido fica restrito à conveniência investigativa, à decisão do delegado de polícia. Então, assistente é figura processual. Cito aqui o HC 123.365 de São Paulo, que fala que é verdade ser inadmissível a intervenção do assistente de acusação na fase inquisitorial. Informações importantes, tá, pessoal? Quem que pode atuar como assistente? O ofendido, o seu representante legal ou, na falta dele, seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.
O MP será sempre ouvido sobre a admissão do assistente e eventual insurgência deve ser restrita aos requisitos de admissão, artigo 272. O artigo 273, olha só, não cabe recurso contra a decisão que admitir ou não o assistente. É uma decisão processual, intraprocessual, contra a qual não cabe recurso. Há uma discussão na doutrina, tá? Se é possível o ofendido que teve o seu pedido de assistência negado ajuizar um mandado de segurança, mas aí vai ter que haver a discussão se naquele caso havia um direito líquido e certo de participar como assistente. O assistente recebe a causa no estado que se encontra, segundo o artigo 269. A assistência é admissível enquanto não houver trânsito em julgado da sentença, ou seja, pode ser admitido inclusive na fase recursal, para fazer meramente sustentação oral lá no tribunal, se for o caso, habilitado, né? No tribunal do júri, vejam só, casos submetidos ao procedimento tribunal do júri. O ingresso deve ser requerido com antecedência mínima de 5 dias do julgamento em plenário. Por quê? Para poder Ministério Público e assistente de acusação estabelecerem a linha de atuação, quanto cada um vai falar, para não prejudicar o desenvolvimento regular da causa. Muito importante, artigo 270, o corréu no mesmo processo não pode ser assistente. Isso cai muito em prova, tá, pessoal? Isso cai muito em prova. Corréu não pode ser assistente. Ah, professor, mas ele aceitou a suspensão condicional do processo. Não importa, tá? Corréu não pode ser assistente de acusação. Nunca. O NUT traz uma hipótese interessante. É possível que um réu condenado recorra contra a absolvição do corréu absolvido, se a tese lhe interessar. Mas isso, mesmo isso, tá, não configura hipótese de assistência. Isso só pode acontecer desde que o MP não tenha recorrido. Por fim, artigo 271, o assistente é permitido propor os meios de prova, requerer perguntas, editar libelos articulados, participar do debate oral, razoar recursos impostos pelo MP ou por ele próprio, né? Sempre visando a regular condução do processo e a obtenção de um provimento jurisdicional que lhe conforte, tá? Importante também, tá? Olha só, nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta pela ação pelo MP, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ou seja, os assistentes, ainda que não tenha se habilitado previamente, pode interpor recurso de apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. O prazo para interposição desse recurso é de 15 dias e correrá do dia em que terminar o MP. Prazo do MP. Ou seja, passa, no caso do processo como um rito ordinário, 5 dias o prazo de apelação no MP, o MP não apelou, aí começa o prazo de 15 dias para o assistente poder apelar. Feita a apelação, as razões do assistente serão oferecidas em 3 dias após o término do prazo do Ministério Público. Quando o assistente propor algum meio de prova, o juiz, antes de decidir, vai ouvir o Ministério Público, tá? O processo segue, independentemente de nova intimação do assistente, quando ele tiver já sido intimado em outra oportunidade e não ter realizado a tarefa que lhe competia. E aqui, importante, súmula 208 do STF, o assistente do MP não pode recorrer extraordinariamente de decisão concessiva de HC, tá? E uma tese de repercussão geral, que é importante a gente mencionar, né, aqui sobre a assistência, o ajuizamento da ação penal privada pode ocorrer após o decurso do prazo legal, sem que seja oferecida denúncia ou promovido arquivamento. Tese 2, na mesma tese, a conduta do MP posterior ao surgimento do direito de queixa não prejudica a sua propositura. Assim, o oferecimento de denúncia, a promoção do arquivamento, a requisição de diligências externas ao MP, posterior ao decurso do prazo legal para a propositura da ação, não afastam o direito de queixa. Nem mesmo a ciência da vítima ou a família, quanto da diligência, afasta esse direito,
por não representar concordância com a falta de iniciativa de ação penal. Então, aqui a gente está falando, né, quando a figura do assistente não será assistente, mas sim autor da ação penal, numa ação penal subsidiária da pública. E, enfim, a súmula 210 do STF, a gente viu que a 208 fala que o assistente do MP não pode recorrer extraordinariamente à decisão concessiva de HC, e a 210 diz que o assistente pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, né, nos casos do artigo 584 e 598 do CPP. Pessoal, era isso, muito conteúdo sinteticamente resumido, para que a gente possa, então, melhor nos preparar para essas provinhas que estão chegando. Agora vai chegar com tudo, muitos concursos em vista. Vamos lá, pessoal, vamos juntos. Fé em Deus, contem comigo. Um excelente dia de estudos, excelente semana de estudos a todos vocês. Beijo no coração.